Olá, quinto ano da Escola Castro Alves, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Bem, neste vídeo nós vamos fazer a correção da segunda parte da APC 2, tá? Que é sobre dígrafos. Então, nós vamos olhar, vamos ver esse textinho e fazer as atividades juntos com vocês, tá? Para nós corrigirmos, para ver se vocês conseguiram fazer corretamente. Diz o seguinte: leia o texto e faça o que se pede, né? Você sabe como funciona a coleta do lixo que produzimos no dia a dia? Leia o texto a seguir. Caminhões coletam seu lixo. Em muitos países, o caminhão de lixo passa uma vez por semana para recolher os resíduos. Os lixeiros recolhem o lixo e o colocam no caminhão onde o lixo é esmagado para ocupar menos espaço. O caminhão segue cheio. O caminhão cheio segue, então, para o aterro sanitário. Este é um texto de Jean Green, tá? Sobre o que fala sobre reciclagem, certo? Muito bem. O que estava pedindo para fazer? Para nós copiarmos do texto as palavras que contenham as letras, o que está nas letras indicadas, certo? Então, aqui pede para nós copiarmos as palavras que tenham NH, LH, SS, GU, CH e RR. A professora já colocou as palavras aqui do lado, como vocês podem ver, tá? Aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para você ver, às vezes do celular. Caminhão ou caminhões, muito bem. Veja que essas palavras, elas têm algo em comum, elas têm essas letrinhas, tá? Todas elas têm essas letrinhas aqui. O que é isto? Isto é o dígrafo. Dígrafo. O que é dígrafo? Di é duas, tá? Di quer dizer duas ou dois. Grafo, escrita. Duas escritas. Escrita o que é? Letras, tá? Então, duas letras para um só som. Veja bem, a professora vai colocar aqui. Dígrafo quer dizer duas grafias, duas letras que representam um só som, certo? Veja bem, caminhão. Ó, K. Nós sentimos o som do C, mais o som do A. A, K. Mi, o som do M e o som do I. Agora, o NH, ele representa um só som, tá? NH, o, tá? Caminhão, certo? Então, NH são duas letras que representam um só som. Por isso que o NH é um dígrafo, certo? Caminhões, tá? Caminhões. Então, o NH, o H ele não tem som sozinho, mas junto com o N ele fica ni, tá? Não é n, né? Vamos colocar aqui na e nha, certo? A diferença do na e do nha. Deixa a professora escrever aqui abaixo. Diferença do na e do nha, certo? Olha só o som. Na. E aqui, nha. Certinho? Deu para perceber? Muito bem. Recolhem ou recolher, que são as palavras com LH. Também, olha só, dois sons. O som do R e o som do E. Dois sons. Lhem. Tá? Ó, recolhem ou recolher, certo? Então, o LH também representa um dígrafo, porque são duas letras para um só som. Olha a diferença do lê e do lhe. Opa, perdão. Lê e lhe. Lhe, certo? Perceberam o som? Ok. Então, o LH é um dígrafo, certo? Igual o NH. E o passa, observem aqui que o NH aqui, ele fica numa sílaba só. O LH também fica numa sílaba só. E os dois S's? Toda palavra que
tiver 2 S's ou 2 R's juntos, ele será separado de sílabas. Passa, tá? Passa, certo? Olha só, passa. Veja bem, ó o som do P, A, pá, S, A, certo? Então, os 2 S's, por que precisa 2 S's aí, professora? Porque um S só no meio de 2 vogais, o S é uma consoante. Se ele ficar entre 2 vogais, as vogais são, eu sempre conto a historinha, as vogais são tão fortes, tão poderosas, que aniquilam o S e ele fica fraquinho. Por exemplo, se você escrever pasa, certo? O S vai ficar tão fraquinho que ele vai ficar com som de Z, certo? Igual o caso de casa, certo? Casa. Vou tirar o pasa aqui, que não é uma palavra. Passa e casa, ok? Olha, 2 vogais, tá? Elas deixam a consoante fraquinha, deixa o R fraquinho. Então, fica com som de Z, certo? Muito bem. Então, SS é um dígrafo, tá? Vamos tirar aqui, tá? Só estou falando para você em relação a 2 S's ou um S só no meio de vogais, certo? Então, o que acontece aqui? Os 2 S's, eles são dígrafos, mas eles ficam em sílabas separadas. Opa, é passar aqui, bom? É que o computador não aceitou o S aqui. Certinho? Vamos lá. Seguindo adiante, com o GU, segue. Segue. Olha só, o U não aparece o som do U. Não aparece. Então, o G e o U, eles formam um dígrafo. São 2 letras para um só som, certo? Ok? Então, aqui nós temos um som, segundo som. Aqui tem outro som, que é o G e o E. Então, nós temos 4 sons, 5 letras e 4 sons. Certo? Ok? Beleza? A palavra som, sons, a gente pode transformar ela em fonema, tá? Fonema é som, 4 sons, 4 fonemas, certinho? Beleza? Entendido? Ok, isso a gente poderia ter feito nas outras também, mas não fazemos. Fazemos aqui só para eu falar para vocês, ok? Vamos lá, vamos adiante. Então, o GU é um dígrafo e o QU também é um outro dígrafo. Por exemplo, na palavra leque. Na palavra leque. Leque, tá certo? O QU é um dígrafo. Tá? Só que nesse texto não tinha essa palavra, a professora não colocou. Certinho? Vamos adiante. Cheio. Olha, o CH também é um dígrafo. Ele tem um som de X, som de X, certo? Vou tomar um golinho de água aqui. Muito bem. Cheio, ok? E a palavra aterro também, da mesma forma que tem o SS, também tem o RR, tá? Não consigo só colocar os 2 R's ali, não. O RR também ficam em sílabas separadas, tá? Mas eles formam um dígrafo, porque eles são 2 letras para representarem um só som. Aterro, certo? Aterro ou aterro, certo? Da forma que você falar, está correto. Beleza, vamos seguir adiante? Muito bem. Olha só, leia o texto a seguir que trata da coleta seletiva. O que é coleta seletiva de lixo? Coleta seletiva de lixo é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos. Esses materiais, após passarem por separação por cor, tipo, tamanho e densidade, são então vendidos às indústrias recicladoras ou às
ou aos sucateiros, certo? É um texto do Guia de Coleta de Lixo, certinho? Das palavras destacadas, o texto copia apenas as que têm dígrafo. A professora colocou aqui todas as palavras que estão destacadas. Que, sistema, recolhimento, orgânicos, passarem e tamanho. Certo? Acho que são só essas aí. Certinho? Muito bem. Eu coloquei todas agora. Nós vamos ver as que têm dígrafo. Ok? A palavra que tem dígrafo, ó, que tem o som do k e do e. Então, aqui nós temos um dígrafo, certo? Então, nós vamos deixá-la. E sistema tem dígrafo, ó, s, is, ema. Todas as letras representam um só som. Cada letra representa um som. Nós sentimos o som de todas elas. Então, esta aqui não tem dígrafo. A palavra sistema não tem dígrafo. Vamos deletar. Não tem. Ok? Vamos lá? Recolhimento. Recolhimento. Olha, LH é um dígrafo, certo? Então, LH é um dígrafo. A palavra recolhimento tem dígrafo. Vamos deixá-la. Agora aqui, orgânicos. Os. Sentimos todos os sons. Nós falamos, nós emitimos o som de todas as letras. Não tem dígrafo. Vamos deletar essa palavra. Vamos adiante. Passarem. Ó, a, s. O, aqui ele é que o computador não... Oh, peraí. É S-A. Isso. O computador não admitiu aqui o sa, né? Acontece isso. Cuidado na hora de digitarem, tá, pessoal? Cuidadinho. Passarem, tá? Passarem. Então, aqui o S e o A. Perdão, o S e S. Este S e este aqui. São dois dígrafos, tá? Não dá para colocar só os dois S's. Tá bom? Mas vocês entenderam, né? Passarem. Os dois S's representam um dígrafo. Então, a palavra passarem tem dígrafo. E por que a professora já colocou separando sílabas? Depois a professora vai voltar aí, ok? Tamanho. Olha só. Tamanho. Tamanho. O NH representa um dígrafo. Então, deixa essa palavra aí. Então, as 4 palavrinhas que tem dígrafo são que, recolhimento, passarem e tamanho. Certo? Acredito eu que sejam só essas aí. Beleza? Vamos ver aqui, então. Olha. Separação silábica. Deixa eu só copiar essas palavrinhas aqui. E vou colocar aqui abaixo para a gente ver uma coisa aqui. Já, tá, pessoal? Só um momentinho. Ah, tá. Olha aqui, ó. Antes da gente vir para cá. Quando 2 letras juntas representam um único som, formando um dígrafo, certo? Então, o que é dígrafo? O que é dígrafo? Quando 2 letras juntas representam um único som, certo? Então, eles formam um dígrafo, certinho? Na divisão silábica, as letras dos dígrafos podem ficar na mesma sílaba, por exemplo, na palavra chuva, ou em sílabas diferentes. Por exemplo, a palavra crescer. SC também é um dígrafo. SC, certinho? Vamos aqui. Passar para essa página aqui. Olha só, pessoal, muita atenção na hora de você estar escrevendo. Você está escrevendo uma palavra. Aí chegou lá no final, você não teve mais espaço, você precisa passar para outra linha. Tá? O que acontece? Você não pode, claro que isso aqui não é uma palavra, tá? Você está, por exemplo, escrevendo a palavra caminhão. Só que tem um espacinho para você colocar o NH. Só que não cabe o ão. O que você faz? Você vai passar para outra linha? Não, não é assim, tá? Você não pode fazer isso, tá? Você tem que respeitar a separação silábica.
Se o NH não couber junto com a o tio, então deixa ele na outra linha, tá? Põe um tracinho e continua na outra linha, tá? Não pode deixar uma sílaba separada, as letras de uma sílaba separada. Por isso que existe a separação silábica, tá? Então, veja bem. Só não queria com letra maiúscula aqui, mas tudo bem. Vamos lá, vamos adiante. Certo? A palavra recolhem. Acontece muito. Recolhem. Mas cadê o M? Né? Ah, vou colocar lá na outra linha. Não, não pode. Não pode. Tá? O M, ó, recolhem. Se não couber as 4 letras na linha, no último pedacinho da linha, põe ela onde? Na outra linha. Tá? Não separa, não coloca o LH separado do EM, certo? Isto é a separação silábica. Separação silábica. Da mesma forma acontece com a palavra passa, tá? Passa, por exemplo. Não pode, tá? Não pode você colocar assim, pá, e daí na outra linha colocar o sa, né? Opa, pera, só um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu continuar aqui, né? Por exemplo, colocar o pá aqui e o sa na outra linha. Não pode, tá? Então, tem que ter um S aqui e deixar esse aqui, sempre com um tracinho, tá? Ok? Então, isso estou falando, pessoal, no final da linha. Só um pouquinho aqui. Quando tiver lá no final da linha, tá? Ok? Que você for escrever na outra linha aqui. Certo? Olha. Quando estiver escrevendo um texto, por exemplo, e chegar nesse ponto aqui. Então, cuidado na hora de separar as sílabas aqui. Não pode deixar as sílabas de forma que elas estejam separadas, as letras da mesma sílaba. Certinho, pessoal? Então, é isso que eu queria dizer aqui, tá? Para vocês, tá? Precisa dominar a separação silábica para que você não erre na hora de escrever um texto. Certinho? Um abraço no coração.